Bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Enfermagem. O nosso tema de hoje será Introdução à Prevenção e Controle de Infecção. Os primeiros registros de infecções em seres humanos começaram a aparecer 7.000 anos antes de Cristo. A hanseníase no Egito apareceu por cerca de 2.000 anos antes de Cristo e na Babilônia 1800 antes de Cristo. Quanto à peste, surgiu também na Babilônia, cerca de 1.000 anos antes de Cristo. E em meados de 2000 antes de Cristo, encontraram-se em múmias egípcias ovos de esquistossoma. Os registros sobre a peste na Idade Média dizimou cerca de 2/3 da população de alguns países da Europa. As epidemias de varíola também foram muito temidas até a introdução da primeira vacina para o ser humano, a vacina contra a varíola, em 1796. No Brasil, a epidemia de meningite meningocócica difundiu no período de 1972 a 1975 e foi uma das maiores na história da humanidade. Por aí, podemos ver que as doenças infecciosas acompanharam a humanidade ao longo da sua evolução, tornando uma séria ameaça para os grupos. A partir do ano de 1985, com a morte do presidente Tancredo Neves por septicemia, a infecção hospitalar passa a ter maior visibilidade no processo de saúde. A infecção hospitalar representa um dos principais problemas da qualidade da assistência médica, onde o hospital é um ambiente poluído por micro-organismos patogênicos causadores das doenças. O risco de desenvolver a infecção hospitalar depende do número da virulência dos micro-organismos presentes, da resistência sistêmica e imunológica do paciente. No Brasil, a prevalência exata de infecção hospitalar, de um modo geral, ainda é desconhecida, variando a taxa de 1 a 16%, embora há uma média em várias instituições onde a taxa é de 13% a 15%. As infecções surgem nos hospitais como uma consequência das precárias condições em que as pessoas são dispostas e expostas nesses ambientes hospitalares. As altas taxas de incidências, as tendências atuais, consciência pública e aumento dos custos dos cuidados de saúde fazem com que aumente a importância da prevenção e controle da infecção, considerando quão elevado é o número de mortes por causa de infecção hospitalar. Foram realizadas diversas pesquisas para que hoje chegasse o controle e a prevenção de infecções da forma como está, evitando assim várias letalidades, várias mortes como ocorriam no passado. Para que houvesse um controle maior dessas infecções, fizeram estudos com desenvolvimento de novas drogas, e sempre que surge uma nova droga, a gente deve lembrar que surge também uma resistência. Instituíram também técnicas assépticas para evitar contaminação por micro-organismos através do uso de desinfetantes, que são substâncias químicas. Passaram a fazer asepsia, que é o conjunto de métodos utilizados para higienizar determinados ambientes, com a finalidade de evitar a contaminação desse ambiente por agentes infecciosos e patológicos, além de implantar a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que tem finalidade de elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar. O ambiente hospitalar é um local onde se encontram vários micro-organismos em grandes quantidades que podem causar uma patogenia, que é o modo pelos quais os agentes, os micro-organismos, agridem o organismo e assim fazem com que o sistema natural de defesa possa reagir. Mas mesmo com essa reação do sistema natural de defesa, ainda produz a doença.
Devido ao ambiente ser insalubre, é preciso cuidados maiores para tornar um ambiente mais seguro aos pacientes, aos familiares, assim como para os profissionais que ali se encontram. A enfermagem deve, então, instruir os pacientes e suas famílias a fim de incluir informações básicas sobre infecções, o seu modo de transmissão e os métodos para se prevenir. Devido os profissionais da saúde também estarem expostos, é necessário que eles coloquem em prática as técnicas básicas de prevenção e controle de infecção e evitar a disseminação de patógenos para os pacientes. Tanto pacientes quanto profissionais correm o risco de adquirir infecções. Os pacientes, por causa da baixa resistência aos patógenos, a maior exposição aos patógenos e alguns por serem resistentes aos antibióticos e a procedimentos invasivos. Já os profissionais de saúde ocorrem o risco por estar em contato com o sangue do paciente, em contato com fluidos corporais, materiais e superfícies contaminadas e sua proteção é por meio de aplicação do conhecimento do processo infeccioso e da utilização de equipamentos de proteção individual apropriado. Mas afinal, o que é a tal infecção que tanto faz mal às pessoas? O Ministério da Saúde define infecção como uma invasão e multiplicação de um agente infeccioso no organismo humano ou de um animal suscetível, que causa reação no hospedeiro. E uma outra definição é a invasão de hospedeiro susceptível por patógenos ou micro-organismos resultando em doença. Para que a infecção ocorra, é preciso que o organismo humano esteja susceptível a esta infecção. Como saber se a pessoa está com infecção? Os sinais e sintomas são o que levará à identificação de uma infecção. A enfermeira ou enfermeiro deve estar atento a esses sinais e sintomas para constatar as complicações e evitar a morte do paciente por sepsemia. As infecções podem ser hospitalares ou também chamadas de nasocomiais e comunitárias. As infecções hospitalares é a infecção adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Quando não houver evidência clínica ou laboratorial no momento da internação, a infecção estará relacionada à infecção hospitalar. E aquelas que também apresentarem em 72 horas após a admissão hospitalar, além das manifestações em 72 horas antes da internação, quando associadas a procedimentos médicos realizados durante esse período, e aqueles pacientes transferidos de outro hospital são considerados portadores de infecção hospitalar do hospital de origem. E as infecções de recém-nascidos também são hospitalares, com exceção das transmitidas pela placenta ou aquelas infecções que estão associadas à bolsa rota superior a 24 horas. Infecções com 30 dias após procedimentos cirúrgicos e aquelas com 1 ano após colocação de prótese também estão relacionadas a infecções hospitalares ou nasocomiais. As infecções hospitalares, elas representam um dos principais problemas da qualidade da assistência médica, devido à sua grande incidência e sua alta letalidade, além do aumento no tempo de internação, aumento do consumo de medicamentos e também, consequentemente, aumento dos custos gastos devido a essa infecção. Além das infecções hospitalares, um outro tipo de infecção é a infecção comunitária. E as infecções comunitárias são justamente as infecções quando no ato da internação o paciente já apresenta uma complicação infecciosa ou uma doença infecto-contagiosa. Esse tipo de infecção,
ela é constatada durante, né, a admissão do paciente no hospital. E ela não está relacionada à internação anterior e também no recém-nascido, né, a bolsa rota é maior que 24 horas ou então pela transmissão transplacentária. Vamos fazer agora uma diferenciação entre a infecção hospitalar e infecção comunitária. Na infecção comunitária, ela vai ser transmitida através de uma pessoa a outra. E ela ocorre em determinados períodos do ano. Por exemplo, quando é no frio, acontecem muitas doenças respiratórias. Já quando estamos no verão, num período quente, a maior ocorrência é de diarreias. E elas são causadas por determinados micro-organismos, por exemplo, sarampo. A doença ela ocorre devido à presença de agente infeccioso na infecção comunitária. E seus sintomas são específicos, estão relacionados com a doença específica. A pessoa pode desenvolver imunidade através da vacina. E já na infecção hospitalar, a infecção ela vem de dentro da pessoa e os períodos do ano não interferem na doença. São causados por micro-organismos de vida livre, por exemplo, os pseudomas. A doença ocorre devido à queda da resistência da pessoa, né, da baixa imunidade. Possui sintomas inespecíficos e a doença não causa imunidade, não pode ser prevenida através de vacinas. É importante que saibamos diferenciar a infecção da inflamação, né, colonização, e da doença infecciosa. A inflamação é uma resposta do organismo a uma agressão sem que haja invasão de tecidos ou qualquer outro dano. Já a infecção é a reação do organismo à entrada do micro-organismo, onde ocorre quando alteram a função do tecido normal. A infecção ela pode ser sintomática, quando apresenta sinais e sintomas, ou assintomáticas, quando não apresenta sinais clínicos e nem sintomas. E a doença é qualquer doença causada pela multiplicação de agentes patogênicos no organismo humano. Ela também é chamada de doença contagiosa ou transmissível. A presença de um agente patogênico não significa que alguma infecção irá ocorrer. A infecção ocorre num ciclo que depende da presença de todos os seguintes elementos: um agente infeccioso ou patógeno, tem que se ter um reservatório ou uma fonte para o crescimento do patógeno, tem que ter uma porta de saída a partir do reservatório, possui um mecanismo de transmissão, ter uma porta de entrada ao hospedeiro e um hospedeiro terá de ser susceptível. Os tipos de micro-organismos que provocam as infecções geralmente são as bactérias, vírus, protozoários, fungos, que são os agentes infecciosos. Para ocorrer a infecção, é necessário um reservatório, que é o termo empregado por qualquer pessoa, animal, substância ou localização que forneça nutrição, né, que forneça alimentação para os micro-organismos e possibilite a dispersão adicional do organismo. Esses reservatórios podem ser pessoas, equipamentos, águas. Um outro fator que precisa também é a porta de saída, onde o hospedeiro infectado pode disseminar os organismos para outro hospedeiro ou também para o ambiente antes que a transmissão possa ocorrer. Os organismos saem através do trato respiratório, do trato gastrointestinal, gênito urinário e também através do sangue. Uma forma de cortar, de evitar essa cadeia de transmissão é através da realização da higienização das mãos, através do controle de secreções e excreções e também do descarte correto de resíduos e de objetos. Para que ocorra a infecção, é preciso de uma via de transmissão para ligar a fonte infecciosa a seu novo hospedeiro. E aí cabe lembrar que cada doença tem um modo específico de transmissão. Além disso, o hospedeiro deve ser susceptível à infecção.
A infecção prévia ou a administração de vacina podem tornar o hospedeiro imune à infecção adicional por um agente. E a pessoa imunossuprimida apresenta susceptibilidade muito maior que o hospedeiro normal. E para finalizar essa cadeia de transmissão de infecção, é preciso que haja uma porta de entrada para que o agente patológico ganhe acesso ao hospedeiro. Para que a cadeia de transmissão de infecção seja quebrada, então é preciso identificação exata e rápida dos organismos, boas condições sanitárias, realização de desinfecção e esterilização, e higienização das mãos sempre, isolamento, em alguns casos, manuseio adequado dos alimentos, ter cuidados com procedimentos invasivos, como o uso de catéter, acesso venoso e realizar com técnicas assépticas, reconhecer os pacientes de alto risco e realizar o tratamento de doenças subjacentes. Percebe-se que não é tão fácil de desfazer essa cadeia de transmissão de infecção devido à sua alta complexidade. Essa figura reforça o que foi falado anteriormente e reforça também que, ao compreender a cadeia de infecção, você tem conhecimento vital na prevenção de infecções. Nosso organismo possui defesas naturais que protegem contra a infecção. Uma delas é a flora normal. As defesas do sistema do corpo e a inflamação são defesas inespecíficas que protegem contra os micro-organismos independentemente da exposição anterior. Se as defesas do corpo falharem, poderá ocorrer uma infecção. Os meios de transmissão de infecções podem ser por contato direto, através do contato físico, por contato indireto, onde o hospedeiro susceptível tem contato com objetos inanimados contaminados, e também por contaminação por aerosóis, que são grandes partículas que viajam até 1 metro durante a fala, espirro e entram em contato com o hospedeiro suscetível. Também poderá ser por contato de gotículas, que é resíduos de gotículas evaporados e transportados pelo ar ou em partículas de poeira. Outro meio de transmissão é através de objetos contaminados e, por fim, por meio de vetores, que pode ser a de transmissão externa, por exemplo, através de moscas, transmissão interna, através de picadas, por exemplo, mosquitos, piolhos, carrapatos, pulgas e também de parasitas. No processo infeccioso, pode ter infecção localizada, que é aquela que apresenta os sintomas localizados junto à infecção, por exemplo, furúnculos. E tem-se também a infecção sistêmica ou generalizada, que é aquela que afeta todo o corpo ou em vez de apenas um órgão ou parte dele. A infecção sistêmica, quando demorada a sua descoberta, pode ser fatal. Pacientes nos ambientes de cuidado da saúde, em especial os hospitais e instalações de cuidados de longa duração, podem ter um risco aumentado de adquirir infecções. As infecções relacionadas ao cuidado de saúde são infecções oriundas de procedimentos invasivos, da administração excessiva de antibióticos, da presença de micro-organismos multiresistentes e da falta de cuidado nas atividades de prevenção e controles de infecção dos profissionais. Os principais locais para as infecções relacionadas ao cuidado de saúde incluem as feridas cirúrgicas ou traumáticas, devido ao preparo inadequado da pele, o não uso da técnica asséptica, e também por vias urinárias, pela sua inserção de catéter urinário não esterilizado, pelo posicionamento inadequado do tubo de drenagem, devido ao sistema de drenagem aberto, e por permitir refluxo da urina no catéter ou sonda. Uma outra infecção comum é a do sistema respiratório, devido a equipamentos de terapia respiratórios contaminados, eliminação inadequada de secreções,
pelo não uso de técnicas assépticas no ato de aspirar as vias respiratórias. E a outra, que ocorre também com muita frequência, é a da infecção da corrente sanguínea, por contaminação da via intravenosa de fluidos por tubulações, cuidados inadequados do local de inserção de agulhas ou catéteres contaminados, dentre outros fatores. Vários fatores influenciam a suscetibilidade do paciente à infecção. É importante compreender como cada um desses fatores, isolados ou combinados entre si, aumentam estes riscos. Quanto mais de um fator está presente, a chance do paciente adquirir infecção aumenta muitas vezes, o que afeta a duração do tempo de internação e também do tempo de recuperação. Um dos fatores é a idade. Ao longo da vida, há mudanças na suscetibilidade a infecções. Idosos têm maiores chances a essas infecções devido à sua relação com doenças crônicas e ao próprio processo de envelhecimento. A saúde nutricional do paciente influencia diretamente na suscetibilidade à infecção. A dieta completa do paciente é necessária, por isso é importante ter um auxílio de um profissional nutricionista. O estresse também é um outro fator, né? E esse estresse contínuo, ele leva à exaustão, o que provoca a diminuição de energia armazenada e o corpo passa a não apresentar resistência aos organismos invasores. Pacientes com doenças crônicas são mais suscetíveis à infecção devido ao seu enfraquecimento geral e deficiência nutricional. Pode também ocorrer alterações à resposta imune, dentre outras alterações. E a compreensão desses fatores auxilia na avaliação e no cuidado de um paciente que tem uma infecção ou que está em risco de ter uma. Aplicar o processo de enfermagem e usar uma abordagem do pensamento crítico no tratamento dos pacientes é um processo de enfermagem que fornecerá uma tomada de decisão clínica para que você desenvolva e implemente um plano de cuidado individualizado a esses pacientes. Mas qual será o papel do enfermeiro nas ações de controle e prevenções da infecção? Dentre os vários papéis da enfermagem, um deles é o de orientar os pacientes a fim de minimizar os riscos de infecções e suas sequelas. A enfermagem também precisa fazer uso de suas precauções de barreira padrão e evitar a contaminação por contágio direto e indireto. A enfermagem precisa conhecer e explicar quais são as vias de transmissões da infecção aos pacientes e se responsabilizam na redução dos riscos de infecção ao garantirem a administração cuidadosa dos antibióticos prescritos. Sempre a equipe de enfermagem deve haver rigorosa atenção para as técnicas assépticas e asepsias, realizar a avaliação do tratamento, reconhecer os sinais clínicos, sintomas e complicações para a sepsemia na assistência do paciente. A enfermagem possui um grande desafio, que é o de identificar e apoiar comportamentos que mantêm a saúde humana, além de prevenir uma infecção através do estabelecimento de um plano de cuidado individualizado a cada paciente hospitalizado.